Olá, eu sou Eva Reis, da Riané Finance, e este é o Decisões que Movem Negócios, o podcast que traz conversas reais para ajudar você, empresário, a tomar decisões mais estratégicas. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais comentados dos últimos anos, a reforma tributária. Embora muita gente acredite que esse seja um assunto apenas para contadores e advogados, a verdade é que muitas mudanças vão impactar diretamente a rotina, os custos e as decisões das empresas. Para nos ajudar a entender o que realmente importa para o pequeno empresário, hoje eu recebo o Percibal Mendieta Echeverria Júnior. Seja muito bem-vindo, Percibal. É um prazer estar aqui com você, Eva, em mais uma situação, já é uma grande parceira de negócio, tá? E vamos tratar hoje de um tema muito interessante e que interfere diretamente no resultado das empresas. Graduado em Relações Internacionais e Direito com pós-graduação em Gestão dos Negócios, Percibal possui mais de 10 anos de experiência em advocacia empresarial e mais de 20 anos de atuação nas áreas administrativa e financeira. Especialista em assessoria a empresas de diferentes regimes, incluindo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, com sólida experiência nos segmentos de prestação de serviço e locação de bens. Seja muito bem-vindo, Percibal. Eva, agradeço mais uma vez o convite, né? Nós somos conhecidos de longa data e fico muito feliz de você trazer ao seu público um tema tão relevante e que impacta diretamente no resultado das empresas. Então, Percibal, para começar, eu gostaria que você esclarecesse para o nosso público o que vai acontecer com a reforma tributária, as principais mudanças. Perfeito. Eva, o que acontece? Todo mundo trata do termo reforma. Não se trata de uma simples reforma. É a criação de um novo sistema tributário. E esse sistema tributário ele vai afetar diferentes setores de cada empresa. Vou dar um exemplo simples. Tá? Hoje, empresas de locação de bens móveis ou imóveis tendem a pagar PIS e COFINS no regime cumulativo. Você sabe melhor do que eu, alíquotas somadas são 3,65%. No ano que vem, some o PIS e COFINS e passa a existir a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa mudança, simplesmente essa mudança, nós temos expectativa que ela terá uma alíquota de 8,4%. Existem pessoas mais pessimistas que falam que ela poderá passar de 9%. Por que disso? Porque o sistema tributário como um todo mudou. E se a empresa não está preparada para esse novo sistema, ela vai pagar mais tributo, ela vai perder competitividade. Tá? E eu acho que o principal ponto para todo empresário é competitividade e resultado. Percibal, o que eu tenho percebido é que a maioria dos empresários acreditam que a reforma é um tema só para contador e advogado. E aí a gente às vezes pergunta, e aí como é que está o planejamento, vamos estruturar, né? Vamos conversar e ver como que está o financeiro, a organização da empresa, e eles respondem que o contador está olhando. O que você diria sobre isso? Olha, eu posso dizer com absoluta certeza que ele deve mudar de paradigma urgente. Tá? A reforma tributária não é apenas coisa de contador, pessoal da área fiscal e do advogado com conhecimento em tributos, de forma alguma. Isso vai afetar a classificação de fornecedores, isso vai afetar a rotina do financeiro, né? E principalmente, se ele não tiver um setor fiscal dentro da empresa, o financeiro passa a ter uma importância sem tamanho. Por quê? Se o financeiro não fazer a triagem adequada dos documentos fiscais de entrada, quando o setor fiscal terceirizado pegar esse documento, pode ter um erro e ele vai perder direitos a crédito. Sim. A reforma tributária, a gente tem que ter em mente que é um sistema de débitos e créditos. Tá? Principalmente se os meus fornecedores estão no lucro real, no lucro presumido. Né? O Simples tem um sistema dual, que ele vai poder ser no sistema simplificado e também débito e crédito.
Mas se você está no segmento B2B, por exemplo, a classificação fiscal é importantíssima. A triagem e validação dos documentos fiscais pelo financeiro ou um setor conexo a esse é importante. Se você pagou um documento fiscal inidôneo, por exemplo, e se vocês depois tiverem a oportunidade, a gente pode avançar sobre o tema, você vai pagar, vai liquidar uma determinada nota fiscal, acreditando que terá direito a um crédito de IBS, CBS, e não vai ter. A liquidação financeira é diferente da liquidação tributária fiscal. Então, o empresário não pode ter isso em mente. Reforma tributária não é coisa de contador e advogado tão somente. Envolve toda a empresa dele e interfere no resultado. Sim, interfere no resultado e é altamente estratégico o empresário estar preocupado e envolvido nessas decisões que são altamente determinantes para a saúde financeira do negócio. Exatamente. Se antes ele estava preocupado apenas em trazer negócios para dentro da empresa, agora também ele tem que se preocupar mais do que nunca com a sua cadeia de fornecedores, principalmente se ele é considerado contribuinte de IBS e CBS, Sim. dentro do sistema de débito e crédito. E me fala, o que hoje o empresário percebe mais facilmente sobre a reforma, o que ele acha que vai acontecer com a reforma e que ele realmente tem que se preocupar hoje? Muito se fala nas redes sociais que a reforma tributária terá um impacto na majoração dos tributos. Ok, para alguns setores sim, para outros não. Para você saber se vai afetar positivamente ou negativamente o seu negócio, você tem que organizar a casa. Você tem que conhecer a sua cadeia de fornecedores. Você tem que classificar os seus fornecedores. Vou dar um exemplo simples. Uma empresa do lucro real, ok? Ela já está acostumada com PIS e COFINS não cumulativo. Sim. Então, ela já toma crédito e se debita nas fases posteriores. Correto? Correto. O PIS e COFINS tem uma hipótese de aproveitamento muito limitada. Ok? Sim. Já o IBS e a CBS muda essa figura. As hipóteses de creditamento são muito maiores do que no PIS e COFINS não cumulativo. Uhum. Opa, então, se antes eu não tomava crédito em determinadas aquisições, agora eu posso tomar. Tá? E outra coisa importante, a diferenciação entre Simples Nacional, lucro presumido, né, lucro real, não trazia tanta importância antes da reforma. Agora sim. Por quê? Nós já sabemos de antemão que as empresas do Simples Nacional tendem a gerar menos crédito em suas operações. Tá? Então, preço por preço, qualidade por qualidade, né? E disponibilidade por disponibilidade, a tendência é de você adquirir de pessoas que geram mais créditos. Você já olhou para a sua cadeia de fornecedores, você que está no lucro real ou no lucro presumido, já olhou para a sua cadeia de fornecedores e sabe quem tem o maior potencial de gerar crédito de BS-ABS para você? Então, a gente pode dizer que vai mudar a forma de você escolher o fornecedor. Isso vai ser determinante você ter um fornecedor que te gera crédito, porque estamos falando de uma nova forma de rentabilizar o negócio. Exatamente. Agora, eu sou uma empresa de locação de veículos, máquinas, equipamentos. Estou no lucro presumido. Recolho PIS e COFINS não cumulativo. 3,65. A reforma já nos indica que a CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, estará em uma alíquota média aí na casa de 8,4% a 9%. Temos uma diferença de quase 5%. Então, eu já tenho que me preocupar de quem eu estou comprando. Se eu sei que meu fornecedor do Simples Nacional vai gerar pouco crédito e ele tem o mesmo preço, qualidade e disponibilidade de quem gera mais crédito, e seguramente é quem está no lucro real e lucro presumido, quem que eu vou escolher? Com certeza, o empresário estrategicamente vai escolher quem vai possibilitar maior crédito para ele. Exatamente. E para isso ele precisa também ter toda a documentação para poder aproveitar. Muito bem falado. Documentação é um ponto central na reforma tributária. Tá? Porque através do documento fiscal, e foram criados mais, por exemplo, a nota de débito e nota de crédito, é documento fiscal agora. Sim. Tá?
Então, se você pagou um documento fiscal sem destaque de IBS e CBS, ou pagou ele destacado de maneira incorreta, na apuração assistida, que é uma forma nova de apurar tributo, vai ter uma glosa. Você não vai aproveitar aquele crédito. Você vai ter que justificar a receita porque você tem um direito àquele crédito. E aonde você vai basear? Naquela DANF, aquele papelzinho que acompanha a mercadoria? Negativo. Nos seus XML. Como é que está a guarda do seu XML? É fácil você localizar o XML que teve um crédito glosado na apuração assistida? Mais um motivo para poder manter a organização do negócio. Exatamente. Vamos tratar de outro assunto, coisa prática. Tá? Então, empresas de locação de bens móveis vão ter que emitir documento fiscal. Tá bom? Sim. Então, eu loco um imóvel da minha sede de uma pessoa jurídica. E nas minhas operações eu loco outros imóveis, né, para colocar outros estabelecimentos lá. E por qualquer razão eu estou locando de uma pessoa física. Essa pessoa física me emite recibo. Seu financeiro sabe se ela teria que emitir recibo ou nota fiscal? Hoje em dia não tem muito um controle, né? Não existe. Você só recebe aquilo ali e faz o pagamento. Você não faz uma pesquisa, você não se estrutura e conhece seu fornecedor, né? Que é um ponto muito importante que você está trazendo aqui, da importância de conhecer esse fornecedor e as condições desse fornecimento. Exatamente. Porque se eu tenho uma pessoa física que é contribuinte do IBS-CBS e ela não me emitiu um documento fiscal, emitiu aquela simples fatura de locação e eu paguei aquela fatura, opa! Me faltou o documento essencial para me creditar daquela operação. Faltou a nota fiscal de locação. Quantas pessoas, quantos empresários estão pensando nisso? Não estão pensando. Essa que é a verdade. Tá? Então, muito se fala na internet que a reforma tributária começa em 2027. Negativo. Reforma tributária começou em 2026. E quem estiver preparado paga menos tributo ou terá a oportunidade de ter uma carga tributária otimizada em sua empresa. Então, Percy, pelo que eu estou entendendo e que a gente já está sabendo, que empresas organizadas tendem a enfrentar melhor esse período de transição e da própria reforma. Certamente. Organização, controle é tudo para a reforma tributária. Tá? Então, se você não tem um setor fiscal ou um setor financeiro que conheça os impactos no seu setor, você corre o risco de perder créditos. Ou de fazer aquisições, e aí eu estou indo lá no setor de suprimentos, tá? Que não está selecionando adequadamente os seus fornecedores, você vai ter um resultado prejudicado. Ou vai pagar mais tributos, ou não vai tomar créditos no volume que você poderia tomar se estivesse organizado. É muito simples até, né? Mas exige o quê? Preparação, organização, controle e, obviamente, bons profissionais ao seu lado. Sim. Tá? Nós não estamos querendo dizer que o empresário vai ficar na apuração fiscal. Ele tem que focar no core business dele, na essência do negócio. Mas ele não pode deixar que o back-office, imaginar que o back-office vai se organizar sozinho. Isso tem que partir dele. A estratégia é o empresário que define, né? Exatamente. Estratégia é coisa do empresário. Gestão é essencial nesse momento. Tá? E você, obviamente, precisa contar com seus assessores. Tá? Seja através de um BPO como o seu, né? Que nós conversamos muito sobre reforma tributária, né? Com um bom contador que esteja antenado com essa mudança nas normas tributárias, né? E são várias, muda todo mês, né? Notas técnicas uma atrás da outra, tá? E, obviamente, com a sua assessoria jurídica de confiança, que também deve estar preparada para esse momento agora. Agora, não é nada fora do extraordinário, é preciso começar. Janeiro de 2027 está aí, tem mais 6 meses a correr do ano. Então tem um bom tempo de preparação, um bom tempo de organização. E você precisa conhecer quais setores são afetados pela reforma tributária. É simples assim. Se não se preocupar, pode pagar mais tributos. Então, quem começar hoje tem mais vantagem? Tem toda a vantagem, porque tem empresários que estão se preparando, não é de hoje.
É no começo do ano. Quando saiu a lei complementar 224 de 2025 lá atrás, muita gente já estava se preparando. Teve uma alteração. A lei complementar 227 de 2026, em janeiro para fevereiro. Né? Agora nós temos o regulamento da CBS, está aí. Sim. Né? E sua equipe? Está sendo treinada com os conceitos? Hoje nós temos conceitos de crédito apropriado, crédito a apropriar. É ou não é? Temos novos documentos fiscais. Seu sistema está problematizado? Você vai fazer a conferência, validação fiscal na mão? Seu RP está lá todo direitinho? Já faz isso para você? Isso é muito importante nesse momento. Então, resumindo, o que o empresário tem que fazer nesses próximos meses? Vamos lá. O dever de casa que eu entendo que todo empresário deve fazer. Primeiramente, apresentar a reforma tributária para a sua equipe, diferentes setores, aquisições, financeiro, né, comercial. Eles têm que ter noção do que vem pela frente. Né? E, como eu disse, o pela frente começa agora. Tá? Segundo ponto, ele tem que verificar o impacto real na sua operação. Se eu sou no Simples Nacional, por exemplo, e atendo só empresas, eu tenho que começar a fazer minhas simulações agora, se eu estarei no sistema simplificado ou de débito e crédito. Por quê? Setembro é a primeira janela de escolha. Sim. E se eu fizer a escolha pelo Simples Nacional, o regime simplificado de apuração, a escolha de setembro vai valer pelo primeiro semestre de 2027. Depois nós temos uma segunda janela, que é em março, que vale o segundo semestre. Então imagine, a empresa do Simples Nacional, que atende outras empresas, está fazendo seu trabalho agora, fazendo as simulações agora, e o seu concorrente, que não está nem aí, achando que a reforma tributária é lá em 2027. Você sai na frente. Você sai na frente. Porque o grande adquirente, ele está fazendo essa conta. Sim, com certeza. E existe algum setor que merece uma atenção especial nesse momento? Bem, é como eu te disse, né? Na minha visão, tanto o setor financeiro como o setor de suprimentos, né, são drasticamente afetados. Né? O setor de suprimentos tem que fazer a classificação dos fornecedores para verificar quem tem o maior potencial de geração de crédito BS, CBS no ano já por vir. Né? O financeiro também tem que estar estruturado para saber reconhecer quais são os documentos fiscais agora. Como que eu vou reconhecer, por exemplo, um contribuinte de BS, CBS que é a pessoa física? Nós já sabemos que teremos profissionais liberais que vão ter um CNPJ. Novas categorias, né? Exatamente. Vou poder pagar com RPA, por exemplo, um engenheiro, que presta serviço para mim aqui seguidamente. Então, é um estudo que tem que ser feito. É um estudo. E esse estudo muitas vezes parte de ter a organização da empresa. Exatamente, organização. Primeiro, nós temos que conhecer o que é a reforma e não precisa ser num nível avançado, que ninguém está querendo que o empresário leia uma lei complementar, por exemplo, né? E por isso que existem as assessorias especializadas, assim como a Rianet, né? Os nossos colegas lá da Regulariz Betim, da Avelar Contabilidade, o nosso escritório, por exemplo, né? Para assessorar o empresário nessa caminhada. Ele não precisa estar sozinho, ele não precisa bater cabeça. Ele pode contar com assessoria especializada para começar a dar o caminho das pedras para eles. Olha, você tem que classificar fornecedores. O seu TI tem que parametrizar o sistema direitinho. Se você tiver uma solução que consegue fazer a classificação fiscal para você automaticamente, melhor ainda. Não deixe de pensar nesse investimento. Né? Seu financeiro, quem que vai emitir documentos fiscais? Quem que vai conferir os documentos fiscais antes do pagamento? Vou te perguntar uma coisa muito interessante. Veja bem, a gente comentou num evento, uma cliente nossa, há 2 semanas mais ou menos. Tá? E imagine você, porque hoje não tem o split payment, e para quem não sabe o que é split payment... E dá um episódio inteiro disso. Só para falar nisso. Só para falar nisso. Né? Então, mais resumidamente, a instituição financeira
vai decotar o que é do governo, o CBS e IBS, vai passar para o governo, né? E o valor da operação vai para o fornecedor, ok? Essa é a lógica. Mas não tem split spend, ok? Aí eu tenho lá que o valor da operação é R$80 e R$20 a IBS CBS. Eu paguei para ele R$100, não paguei? Pagou. E se ele não recolher o IBS CBS, o que acontece com o meu crédito? Eu não vou ter direito ao crédito, eu continuo pagando. Ah, interessante, né? Então meu financeiro tem que cobrar para ele o comprovante de recolhimento? Sim. Ou nós vamos falar com ele que nós vamos emitir a guia e vamos recolher por ele? Muda a rotina da empresa. Que tem que ser tomadas. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui não é coisa de advogado. E não Isso aqui certo e errado também. Exatamente. É como cada empresa vai adaptar a sua rotina. Então, né? qual que é o nosso papel de assessor? Né? Mostrar ao empresário como vencer todos esses dilemas, como preparar a sua equipe, como montar os processos internos para passar pela reforma tributária, né, essa parte de transição, de uma maneira mais tranquila e menos traumática. Ah? E aí, não estou puxando sardinha para o seu negócio, mas é a importância, por exemplo, de você ter, né, caso você não tenha um financeiro estruturado, você ter um BPO com conhecimento na reforma tributária. E isso eu sei que você e sua equipe têm. Né? Nós, como colegas, né, eu sei, nós estamos sempre discutindo sobre essa temática semanalmente. Tá? Com certeza. Então, a gente pode concluir que as empresas que não têm um controle financeiro vão ser mais impactadas com a reforma? Olha, eu não estou presumindo, não. Tá? Eu tenho certeza que serão negativamente impactadas. Tá? O trabalho, como eu disse, deve começar agora. Planejamento, organização e controle e treinamento. Tá? A ferramenta, por exemplo, um ERP é muito bom. Você pode ter o melhor ERP, TOTOS, SAP, RM, que seja. Mas se você não tiver aquela pecinha com conhecimento atrás do teclado, esquece. Você tem uma McLaren à sua disposição, mas não tem piloto. E aí o empresário perde dinheiro. Tá? Então, é muito importante. Organização, controle e treinamento. Vai ter mais dificuldade para passar por essa adaptação também, né? Se não tiver um apoio especializado. Por isso é tão importante o empresário se conscientizar sobre essa questão de ter bons parceiros nesse momento. Sim, total. Como eu te disse, o empresário não precisa passar por isso sozinho. Ele pode ter alguém assessorando ele, conhecendo o negócio dele, né? E dando dicas. Olha, você precisa treinar o seu financeiro. A gente tem que saber até o nível de conhecimento que o profissional dele que está na linha de frente tem. Tá? Vamos fazer um treinamento específico para essa equipe aqui. Tá? Por exemplo, você tem um setor de orçamento. Qual que é a base de cálculo do CBS e IBS para o seu negócio? Você sabe? É uma questão que eu vejo muitas empresas, às vezes o profissional que está fazendo a compra, ele não domina essas questões que afetam diretamente o resultado do... Se compra é importante, meu filho, colocar preço, tanto mais importante. Essa daí é uma questão que eu vejo mais dificuldade ainda. A maioria dos negócios que eu pego hoje que estão com problemas vem da falta de uma boa estrutura de precificação. Sim, claro. Eu vou dar um exemplo prático. Tá? Até agora eu falei pouco de lei, não falei de artigo de lei, não falei de regulamento, de decreto. Tá? Mas vou pegar um exemplo prático. Na construção civil, IBS, CBS vai ser apurado por centro de custo. Se você quiser olhar, lei complementar 225 de 2025, né? Artigo 270. O seu comprador sabe o que está destacado na nota fiscal? A maioria das vezes não. Na maioria das vezes o setor de compra ele é muito desconectado das outras áreas na empresa, né? Então ele não consegue ter uma visão do todo. Lembra como foi com a DIFAL? Sim. A confusão que foi. Você comprando,
achando que está pagando mais barato e esquecendo a de FAO? A de FAO, e depois vem a de FAO, e na hora que você vai fazer a conta, Você ficou muito pagou mais caro. Isso vai acontecer agora, Sim. entendeu? Então, tem setores que estão se preparando. Há setores que ainda estão acordando para a reforma tributária. Né? E nosso papel, mais uma vez, como assessores, né, como consultores, é alertar o empresário que a vida é um pouco mais diferente do que se fala aí nas redes sociais de maneira, né, com leis, decretos, regulamentos. Não, tem impacto prático. E vai para além do fiscal, para além da contabilidade e para além do jurídico. Aproveitando essa questão que você falou dos setores, tem algum setor que vai ser mais impactado? Olha, isso depende muito do segmento. Né? Eu citei alguns. Né? Eu vejo que o financeiro será muito afetado, principalmente se ele não tem uma área fiscal interna, né? Porque às vezes ele vai pagar tudo direitinho e se pagou errado, perdeu uma oportunidade. Né? A área de compras também. Né? O fiscal nem se fala, principalmente se ele for terceirizado. Se a equipe interna do empresário não tiver ligado, conhecimento nesse procedimento, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, na hora que o fiscal pegou, já passou o tempo. Sim. E com relação à área de atuação das empresas, existe alguma área, algum setor de atuação que merece uma atenção especial, que vai ser mais impactada? Sim. Eu poderia citar a construção civil, né? Eu poderia citar as empresas de locação de uma maneira geral, né? Porque estão acostumadas com o PIS/COFINS cumulativo. Não é tributado pelo ICMS, né? Que já está na sistemática de débito e crédito. Né? Essas empresas, para se adequar, ela leva um tempo maior, é um pouco mais difícil para se adequar. Né? Então, todas as empresas prestadoras de serviços, tá? Sim. As clínicas médicas, por exemplo, que já está num patamar assim, acima de R$1 milhão, R$1.500.000, muito possivelmente está lá no lucro presumido. Tá? Então, ela tem que ter um tratamento das aquisições, de como que vai repassar o preço para o contribuinte final, que vai ser uma pessoa física na maioria das vezes. Sim. Né? Porque, às vezes, por uma questão de preço, né? Embora a gente sempre fale que medicina não deve ser tratada como questão de preço, mas às vezes uma diferença de R$200 você vai escolher uma clínica econômica com outra também igualmente. Né? Então, vai ser afetado. A gente tem que... E vai gerar oportunidades também. Veja bem, para a área de serviço. Folha de pagamento não gera crédito de IBS-CBS. Então, a reforma, já sem escrever, já deu um incentivo à terceirização. Com certeza. Essa é uma questão que vai ser uma grande oportunidade para quem de mudar a forma de atuação do negócio e terceirizar áreas importantes para poder adquirir mais crédito. Né? Então, eventualmente, o empresário ele vai ficar mais propenso a contratar um BPO financeiro, né, do que ter uma equipe de financeiro dentro da casa. Primeiro, que os BPOs estão se programando para essa etapa, né? Estão se preparando para a reforma. Segundo, porque o BPO, pessoa jurídica, vai gerar crédito e a mão de obra interna não gera crédito de IBS-CBS. Não gera crédito, exatamente. É uma escolha estratégica importante que o empresário pode fazer. Agora, outros setores, né, como comércio, indústria, eles já estão acostumados com esse sistema de débito e crédito. Óbvio que é um sistema novo, a forma de apuração é diferente, as bases de cálculo são diferentes, né? As alíquotas também são diferentes dependendo do tipo de aquisições e de vendas que se faz. Tá? Mas eu vejo que quem terá uma dificuldade maior de adaptação são os setores de serviços, tá? E as locações, seja de bem imóvel, seja de bem móvel. Percibal, agora é a hora da nossa pergunta, Riani. Se você pudesse dar uma recomendação para o pequeno empresário que está ouvindo esse episódio, o que você diria? Olha, procure conversar com quem entende da reforma. Tá? Procure uma assessoria, seja através de um BPO,
seja de um contador com um perfil consultivo, seja com escritórios de advocacia, com foco, obviamente, em em tributação. Né? Então, existem os profissionais para ajudar o empresário nesse momento agora. E eu entendo que é essa a tríade. Tá? O profissional do BPO que já está preparado para enfrentar a reforma, o contador e o advogado. Eu costumo brincar que todo empresário, depois ali do telefone, da mãe, do pai, do filho, da esposa, ele tem que vir com outros telefones igualmente importantes. Telefones de emergência. O seu médico de confiança, o seu advogado de confiança e o seu contador de confiança. Sim. E agora eu vou acrescentar mais um profissional a essa lista, tá? Um profissional da área financeira com conhecimento na reforma tributária. Tá? Vai ser importante para o empresário. Se ele deseja reduzir o impacto negativo da reforma em seu negócio, né? Se ele deseja pagar menos tributo, né, com a reforma tributária, ele precisa desses profissionais. Com certeza. Dos insights. Quais os principais impactos da reforma no seu negócio. E para conhecer, ele vai precisar de uma assessoria com conhecimento na reforma. E então ele vai começar a organizar, treinar o seu pessoal e, eventualmente, contratar outras pessoas. Sim. Acho que é isso. Tá? Chegando ao fim do nosso episódio, Percival, queria agradecer muito a sua participação. É sempre um prazer da minha parte aqui participar com você em mais um evento. Deixa pra gente como que as pessoas podem te encontrar. Bem, você sabe que nós trabalhamos muito por indicações. Tá? Temos pouca exposição digital, tá? Mas temos os grupos de networking, né? Que a gente inclusive faz parte juntos, que é o BNI Foco. Tá? Tem uma rede social que está lá com o meu nome, percival.jun.bni, né? E eu também disponibilizo aí as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você, eu coloco lá o telefone do nosso escritório. Estamos à disposição para ajudar o empresário e pessoas que queiram, pelo menos, conhecer um pouco mais da reforma tributária e saber como ela impacta em diferentes setores da empresa, a gente está à disposição. Muito obrigada. Se esse episódio te ajudou, deixe seu comentário e compartilhe com o empresário que também precisa conhecer mais sobre a reforma tributária. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Até a próxima!